Hoje é 1º de novembro de 2018. Eu estou muito feliz, muito contente mesmo, com a decisão tomada no plenário da Suprema Corte Brasileira, o STF, a respeito da defesa da liberdade de expressão, de manifestação e de pensamento dentro das universidades públicas federais. Isso é alvissareiro e certamente já é efeito da era Bolsonaro, a partir da eleição para a presidência desse ex-capitão do Exército junto com o seu vice, o general Mourão. É alvissareiro que a Suprema Corte afirme que a docência, o ensino nas universidades públicas federais deve ser pluralista, deve ser pautado exatamente pelo que assegura o artigo 5º da nossa Constituição. O STF se manifestou ontem, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que sustenta numa arguição de descumprimento de preceito fundamental que as medidas realizadas recentemente pela Polícia Federal em universidades federais brasileiras, a pedido dos juízes eleitorais, lesaram os direitos fundamentais da liberdade de manifestação de pensamento, de expressão da atividade intelectual, artística, científica, da comunicação e de reunião, previstos no artigo 5º da Constituição. A manifestação da Procuradoria-Geral da República, ela sustenta ainda que aquelas ações para coibir a livre manifestação de pensamento expostas nas faixas que repudiavam o racismo, o fascismo, a homofobia, ofende o artigo 206 da Constituição, que prevê o ensino pautado na liberdade de aprender, na liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o pluralismo de ideias. E também fere o artigo 207 da Constituição, que trata da autonomia didático-científica e administrativa das universidades. Por que eu estou tão feliz com essa decisão do Supremo? Porque este que aqui vos fala tornou-se professor na universidade desde 2002 e o que mais este professor, que tenta exatamente de acordo com o que assegura o artigo 5º, tem sofrido dentro dessa instituição, a Universidade Federal, no caso a Universidade Federal da Bahia, é exatamente um cerco que visa cercear a autonomia didática, a liberdade de manifestação do pensamento. Basta vocês fazerem uma busca no Google e vocês encontrarão matérias, ataques exatamente a este professor, principalmente a partir de 2016, quando um grupo de ativistas de uma facção do Partido dos Trabalhadores, incrustada no movimento estudantil, na Universidade Federal da Bahia, basicamente na Faculdade de Comunicação, começaram a espalhar na internet uma série de fake news pregando o ódio contra este professor, acusando-o de ser homofóbico, acusando de ser, assediador, né? E acusando de ser sexista. Um grupinho de alunos, inclusive, chegou a, de forma brutal, violenta, impedir que este professor concursado, doutor, pós-doutor, que tem uma folha corrida dentro dessa universidade, por parte dos alunos de turmas anteriores, reconhecida, tanto assim que este professor já foi por 2 ocasiões homenageado por turmas de formandos dentro dessa universidade,
Mas no dia 9 de março de 2016, este professor, ao chegar para dar aula às 7 horas da manhã para sua turma, foi impedido por conta de uma ação violenta, brutal, odiosa de um grupo de estudantes orientados pelo diretório acadêmico da Facom. Perceba o seguinte, era uma turma de 10 estudantes, e desses 10, a esmagadora maioria desses estudantes, que na verdade não são estudantes, são militantes de uma facção, eu não conhecia nenhum deles. Foram mobilizados pelo centro acadêmico da universidade, da faculdade, centro acadêmico este politicamente, ideologicamente orientado, que conta, inclusive, com todo o respaldo da direção da faculdade, haja vista que um dos mentores da gestão desta faculdade pertence ou colabora com essa mesma facção do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, esses estudantes, que não são estudantes, são ativistas, né, impediram este professor, colocando uma barricada na porta da sala de aula, impedindo que eu entrasse para dar aula, ferindo, inclusive, artigos do Código Penal. Evidentemente que eu tomei medidas, eu pedi que a Polícia Federal abrisse um inquérito e apurasse esse tipo de ataque, e que comprovasse de fato aqueles alunos pudessem ter a oportunidade, durante o inquérito, de comprovar aquelas acusações a que me impingiram, levando-me inclusive a ficar uma semana afastado por problemas de saúde, ofendendo a minha família, quer dizer, tentando destruir a reputação duramente construída desse professor. Por quê? Porque esse grupo de estudantes politicamente orientados, na verdade, não suporta a livre manifestação de pensamento, ao contrário do que agora estão dizendo. Você veja, neste mesmo momento, já efeito da era Bolsonaro, não somente essa decisão do Supremo é importante, mas também faz poucas horas, 24 horas, que a Associação dos Docentes, dos dirigentes de instituições federais de ensino superior, foi também ao Ministério Público Federal pedir auxílio para conter, segundo a nota da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino, procurando o MPF, dizendo que pediu auxílio para conter ações e atitudes incompatíveis com o mundo civilizado que estão ocorrendo dentro das universidades federais. Ora, o que foi aquilo que fizeram com este professor, que não é a única pessoa que foi, digamos assim, alvo desses ataques orientados exatamente por suas posições de crítica ao atual estado de coisas por que passa o Brasil, e principalmente as universidades públicas que, por experiência própria, eu falo da minha universidade, Universidade Federal, se tornaram, digamos assim, reféns, né, de mentalidades que reivindicam o pensamento único dentro desse projeto, digamos assim, de assalto aos cofres públicos, né, que ficou comprovado nessas operações que estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal, a Ação Penal 470 e a Operação Lava Jato. Quer dizer, eu fui exposto daquela forma e, na ocasião, procurei os dirigentes da universidade, esses mesmos dirigentes que agora falam em defesa da liberdade de expressão, e de falta alguma encontrei respaldo, muito pelo contrário. Uma sindicância que eu solicitei, oficiei, para apurar os fatos, para a universidade apurar esses ataques contra esse professor, uma sindicância nominando os principais líderes, 4 pessoas somente, daquelas aleivosias que eu solicitei a abertura conforme determina a legislação para apurar os fatos, simplesmente foi arquivada essa sindicância. Entretanto, os dirigentes da minha instituição, ao contrário, abriram foi um processo administrativo contra mim,
Quer dizer, levando em consideração aquelas alevosias e aquelas acusações. Até hoje estou respondendo esse processo administrativo, que por sinal já dura tempo, hein? Foi aberto no mês de agosto, setembro de 2016, nós já estamos chegando ao final de 2018, e esse processo administrativo vem sendo constantemente renovado por portaria assinada pelo reitor da Universidade Federal da Bahia, que jamais acatou, quer dizer, a instituição orientada pela Procuradoria da República junto à UFBA, jamais levou em consideração os meus argumentos e as minhas provas. Provas que, por exemplo, esses ativistas jamais apresentaram à Polícia Federal. Durante o inquérito na Polícia Federal, que eu mandei abrir, os estudantes, esses 4 ativistas dessa facção criminosa do Partido dos Trabalhadores, não apresentam provas, não apresentam testemunhas. Durante o processo administrativo, que é presidido por um professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, né, os estudantes também, nas oitivas, tiveram a oportunidade de apresentar testemunhas. Não apresentaram nenhuma testemunha para comprovar aquelas acusações mentirosas e levianas que tentaram destruir a reputação, a saúde deste professor. Sabe, as testemunhas que eles arrolaram para o processo administrativo, eles mesmos, claro que também arrolaram como testemunha do processo, testemunha de acusação contra este professor, a diretora, a atual diretora do mesmo grupo de mando da Faculdade de Comunicação, que se apresentou como testemunha. Na ocasião daqueles ataques, esta professora sequer estava presente na faculdade, sequer estava presente na cidade de Salvador, sequer estava presente na Bahia. Essa professora, que tem um problema, certamente devido ao fato de eu ter descoberto uma espécie de mensalinho que alguns professores dessa faculdade receberam desse grupo que comanda a comunicação no estado da Bahia, a Rede Bahia, através do jornal Correio da Bahia, né? Certamente por isso, ela se voluntariou para testemunhar contra um colega. Evidentemente que tanto ela quanto aqueles 4 autores das acusações levianas foram impugnados como testemunha, porque não podia testemunhar, já que tinham interesse na causa, interesse de prejudicar um colega. Então é alvissareiro essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu como professor não posso então, não podia manifestar-me, quer dizer, defender os meus pontos de vista baseados em argumentos com referencial teórico. Isso é insuportável, hoje isso tem sido insuportável dentro da universidade federal, nas universidades federais. Ou você reza pela mesma cartilha, quer dizer, essa cartilha que trouxe o nosso país essa situação, eu não vou aqui ficar repetindo do que estou falando, né? Ou você é execrado. Quer dizer, alguns professores na minha faculdade, ou uma parte deles, já declararam publicamente que sou persona não grata. Apoiaram aquela manifestação com raras exceções de colegas, alguns colegas preocupados comigo, mas até que não se manifestaram publicamente. Quer dizer, uma colega, principalmente a ela, eu devo a solidariedade nesse episódio, mas a maioria dos meus colegas abriram as portas da sala de aula durante uma semana para que aqueles ativistas orientados fizessem proselitismo para outros alunos dentro da sala de aula, por conta das minhas posições de autonomia acadêmica, de defesa justamente disso que agora o Supremo afirma. Quer dizer, isso é alvissareiro. É alvissareiro ler a nota do reitor da Universidade Federal, publicada recentemente, acho que em 25 de outubro, diante de ameaças verbais sofridas durante o processo das eleições, sofrida por uma professora
do Instituto de Letras, da UFBA, que foi ameaçada verbalmente, teria sido ameaçada verbalmente por um estudante, e ela tomou as medidas devidas, registrando o boletim de ocorrência, mas pelo menos aí neste caso, a reitoria veio ao apoio dessa professora. No meu caso, não. No meu caso, deram vazão absoluta àqueles ataques patrocinados por essa facção criminosa que atua no movimento estudantil. Veja, eu quero deixar claro que não são todas as facções, não são todas as facções que são criminosas, que atuam no movimento estudantil. Porque naquela ocasião, por exemplo, alguns estudantes das minhas disciplinas não apoiaram aquela ação nefasta daquele grupo. Inclusive lideranças de outros centros acadêmicos que preferiram, digamos assim, afirmar a minha competência, dizendo, não, o professor tem competência acadêmica, agora ele tem posições polêmicas. O que é que se chama de posição polêmica? Posição polêmica são posições divergentes ao senso comum, a essa pregação ideológica, né, a esse recrutamento ideológico, a esse amordaçamento das ideias, ideias essas calcadas, conforme eu disse, em leituras, em referenciais, em experiência de vida, que discordam com essa visão do senso comum, né, que se propugna dentro da universidade. É como se a universidade pública fosse propriedade privada desse pensamento único. Então eu fico feliz que o reitor da Universidade Federal da Bahia afirma nessa nota em defesa da professora que jamais transigirá com a violência e o preconceito. Ora, eu fui alvo de violência, reitor, em 2016. Violência e preconceito. O meu nome até hoje circula aí, basta você fazer uma busca nos sites da internet, quase que como um criminoso, um assediador, um homofóbico, né? Um machista. Acusações essas que jamais foram comprovadas. E todas as medidas que eu tomei visando reparar que a instituição reparasse esse dano, nenhuma foi atendida. Pelo contrário, quando procurado o gabinete do reitor e aberto o processo, a sindicância administrativa, né, a decisão tomada pela Procuradoria, que orienta as decisões do reitor, foi no sentido de dar prosseguimento ao processo administrativo contra mim, não levando em consideração nenhum dos meus argumentos e das provas que eu apresentei. Inclusive, no inquérito por mim aberto na Polícia Federal, porque se eu fui acusado de assédio possivelmente, não explicitamente dito, mas assédio sexual é crime. Competiria aquelas pessoas que foram vítimas do assédio propugnado por mim, segundo as acusações dela, tomar medidas policiais, registrar queixa contra mim, registrar queixa no Ministério Público contra esse funcionário público. Não, eles não fizeram nada disso. O que eles fizeram foi tentar enxovalhar o meu nome e minha reputação, distribuindo notas pela internet, com apoio de facções orientadas dentro do partido, com ampla repercussão na imprensa local e nacional. Certo? E essa imprensa que, por exemplo, não procura apurar os fatos, né? Dá o mesmo peso a essas acusações levianas de um grupo de ativistas e estudantes, o mesmo peso ao que eles afirmam de forma leviana, certo? O mesmo peso que dá a contradita deste professor, muito bem avaliado durante o tempo que eu estou na vida acadêmica. Os alunos, os discentes fazem avaliações periódicas, 2 vezes homenageado por turmas de formando, uma série de prêmios ligados à atividade profissional. Então, fico contente, mas eu queria que o reitor demonstrasse a mesma simpatia por colegas, os reitores das universidades, né? Por colegas como este que vos fala, que não tem a mesma posição política ou epistemológica que eles que comandam a Universidade Federal da Bahia, as universidades federais de um modo geral. Esse enfrentamento que tenho na universidade não vem de agora.
eu, juntamente com outros colegas, e posso citar um estudante de filosofia, hoje filósofo, que mora em São Paulo, Mauro Goppert Cetroni, quando éramos estudantes na Universidade Federal, na Universidade de São Paulo, isso nos idos dos anos 1996, também sofremos processos administrativos a mando do reitor da USP da época, o Flávio Fava de Moraes, exatamente cerceando a liberdade de expressão, porque foi ali, na Universidade de São Paulo, que teve início, ainda nos anos 90, o movimento por políticas de ação afirmativa, o movimento Procotas. E quem estava na liderança deste movimento? Exatamente nós, um grupo do núcleo de consciência negra na universidade. Eu era o coordenador executivo e fiz essa proposta, e nós demos início à luta por cotas nas universidades federais. E fizemos várias manifestações. Numa dessas manifestações, pichando, quer dizer, colocando faixas na universidade, eu fui detido, eu fui preso pela polícia universitária, fui levado a uma delegacia, se tentou fazer um acordo com os dirigentes da USP, os dirigentes da USP foram irredutíveis, portanto a polícia teve que abrir um inquérito para apurar, e o reitor da época abriu também um processo administrativo. Eu era estudante de doutorado na ECA, na Escola de Comunicações e Artes. Então, a tentativa ali foi exatamente de nos calar, no momento em que nós lideramos e capitaneamos a luta por ações afirmativas. Tanto eu quanto o Mauro Goppert Cetroni fomos ameaçados de expulsão da universidade. Eu do doutorado e ele da graduação em 1996/1997. E isso só não aconteceu devido a uma reação de professores como Kabengele Munanga, Solange Coceiro, a Associação dos Docentes da Universidade, o sindicato na época, eu fazia assessoria de imprensa para eles, o professor Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, e o professor Thomas Skidmore, que estava presente num ato em solidariedade a mim e a Mauro, e em ações que eles fizeram para tentar impedir que o meu doutorado fosse extinto pelo fato de eu ter me manifestado a favor de ações afirmativas na Universidade de São Paulo. Então não é a primeira vez que tentam cercear isso que hoje o Supremo decide como algo comum, assegurado pela Constituição. E na própria Facom também, foi que aconteceu em 2006, a partir de 2006, com este professor, que era o responsável pelo jornal Laboratório da faculdade. Os dirigentes da faculdade, insatisfeitos com opiniões expressas e com a linha editorial que eu imprimi como docente responsável pelo jornal, imprimi ao jornal, eles tomaram uma decisão também violenta, odiosa, de simplesmente me excluir da disciplina e me excluir do jornal. E depois ainda abriram um processo contra mim para que eu retirasse afirmações feitas por mim num artigo que escrevi e que já virou antológico, e vocês podem procurar na internet, cujo título é Ivo viu a uva na UFBA. Procurem e vocês vão entender o quanto eu estou feliz agora que o Supremo toma essa decisão, assegurando aquilo que eu já defendia há muito tempo, que é o artigo 5º, o direito da livre manifestação de pensamento, das ideias, não só manifestar, mas também reproduzir e distribuir essas ideias. Que isso valha para os dois lados, não seja uma avenida de mão única. É o que se espera agora dessa decisão.